Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Eu sou o Murilo Leal, sou especialista em storytelling, jornalista e também escritor. Eu quero falar para você agora neste vídeo sobre a estrutura de storytelling, né? Como que a gente pode organizar aí, desde um pitch de vendas até mesmo as comunicações mais complexas. É claro que cada demanda depende de uma situação específica, mas basicamente eu quero te passar aqui três ferramentas importantes para que você entenda que toda história pode ter algumas dicas muito importantes para você construir elas e torná-las um pouco mais interessante aí para o seu público. Então tem uma estrutura básica do storytelling. Eu já acabei vendo muitas apresentações em que os palestrantes ou então os vendedores, né, tentam contar uma história falando simplesmente no improviso. Olha, eu vou improvisar aqui, vou ver qual é que é e, bom, eu sou muito bom nisso, então eu vou acabar tocando o barco e vendo o que vai rolar. Isso pode ser muito interessante quando você precisa, porque existe uma certa naturalidade, né? Você acaba colocando ali uma certa naturalidade, mas também é importante você entender que quando a gente está falando de histórias concisas, a gente precisa ter começo, meio e fim. Né? Essas histórias precisam seguir uma timeline, né? Seguir uma ordem ali interessante de lógica. Né? Então, não é muito interessante quando você vai contar uma história, principalmente na hora de vender um produto ou então de passar alguma mensagem, que você utilize simplesmente aquele sistema de improviso. A não ser que você seja realmente muito, tem uma qualidade muito boa aí, uma habilidade muito boa de fazer isso. Né? Os comediantes utilizam isso de uma maneira muito interessante. Mas quando a gente está falando de negócios ou de comunicação de modo geral, é interessante você pensar em como estruturar essa história para que ela tenha realmente muito mais eficácia. Então, uma boa história precisa ter aí um começo. Né? O que a gente pode colocar no começo dessa história? Bom, o começo é aquele impacto geral. Né? Então, você precisa ter muito cuidado, entender melhor como engajar aquele seu público, qual é o interesse deles naquele primeiro momento já, para você não se perder durante a sua história. Então, aquele primeiro momento é o impacto inicial. É dizer, olha, nós estamos aqui para resolver esses problemas. Nós estamos aqui porque eu quero trazer para vocês aqui esse fator importante para a gente discutir aqui junto. Então você vai fazer uma introdução ao assunto, ao tema que você quer falar, de maneira muito educada, sempre respeitando e tentando encontrar alguns gatilhos ali, né? Tentando encontrar como aquele público pode se identificar com você. Então essa primeira parte da boa história precisa ter um começo muito interessante. No meio é interessante a gente ter aquela ideia de ou contraste, ou como a gente chama no storytelling, de conflito. Né? Lembre-se, não há história sem conflito. Se essa história simplesmente, né, a história de uma pessoa for simplesmente, olha, ela saiu do ponto zero e de repente ela está lá no ponto 1000 da história dela e ela não enfrentou nenhum problema ali, nenhum conflito naquela história, basicamente aquela história fica totalmente desinteressante para a gente que está ouvindo essa história. Então é preciso ter um conflito real, é preciso ter ali um contraste nessa história, é preciso realmente encontrar algum problema no qual a sua história veio resolver ou então apresentar uma nova perspectiva. Então toda história precisa ter um conflito, não há história sem conflito. E pelo fim, ali obviamente, né, a gente levantou um problema, então a gente tem que tentar resolver esse problema de algum jeito, né? Trazer uma resolução ali junto com algumas conclusões importantes que a gente tem que fazer. É obrigatório a gente seguir essas estruturas para que a gente possa ter uma boa história e que as pessoas se interessem. Então lembre-se, sempre no começo de uma boa história você precisa ter uma configuração muito interessante, mostrar ali para as pessoas o que você vai resolver, quais são as dificuldades, como engajar com eles muito bem. No meio, trazer esse problema ou então esse conflito de modo geral e no final a gente trazer uma resolução, né? Às vezes você não encontra uma resolução, mas uma sugestão de resolução para que de fato você possa trazer ali algumas conclusões interessantes para esta ocasião, então para este problema. Então a abertura tem que ser muito cativante, né? Tem que despertar ali a curiosidade daquela pessoa que está ouvindo. O meio é um ponto em que você como a gente disse, como você enquadra a situação, né? Você coloca panos limpos ali no que está acontecendo. E no final, você acaba unindo tudo e o que as pessoas geralmente lembram sobre qualquer história. Então o final tem que ser muito épico, porque o final é a mensagem final, é aquilo que fica realmente gravado na cabeça das pessoas. Então tem jeito de contar uma boa história, tem maneira certa de você fazer isso e obedecendo essas três situações, nessa curva da história, você consegue engajar de fato o seu público. Mais ou menos como eu acabei fazendo aqui nesse vídeo e nos demais vídeos que eu vou fazer aqui. Então se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, comenta aqui se você tem alguma dúvida e também já se inscreve no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.